Opa, vamos falar agora sobre energia limpa? Na aula passada eu falei que a energia solar fotovoltaica é uma energia limpa, renovável, alternativa. Mas e aí? Existe alguma fonte de energia 100% limpa? Queria que você respondesse essa pergunta. Inclusive, parasse a aula, desse um pause na aula agora para poder responder essa pergunta. Pausa aí e pensa. Existe uma energia 100% limpa? Tô te esperando. Pode pausar. Pausa aí, tô falando sério. Pausa a aula para você responder, né, e pensar um pouco sobre essa questão de energia 100% limpa, porque provavelmente durante no seu processo de vendas desse tipo de energia, alguém vai te perguntar isso e é importante que você reflita sobre isso. Então, pausa a aula aí agora. Ok? Então vamos te explicar o que é isso. Né? Quando a gente fala de energia 100% limpa, a gente está falando de uma energia que não vai gerar de maneira nenhuma poluição ao meio ambiente. Mas e aí? As fontes de energias renováveis, eu consigo gerar zero poluição, né, durante a sua vida útil? A resposta é não. Durante o processo de produção de energia, a gente pode ter zero emissão, como por exemplo na energia solar fotovoltaica. Está recebendo o sol, convertendo de forma direta em eletricidade e não gerando nenhum tipo de poluição. A energia eólica, a mesma coisa. Enquanto o aerogerador está rodando ali, pegando o vento e convertendo em energia elétrica, a gente não tem nenhuma geração de resíduo. Contudo, essas fontes, ao serem produzidas, existe a questão da poluição no processo produtivo. A energia solar fotovoltaica, por exemplo, eu vou explicar mais à frente como é feito os painéis, mas vocês vão ver que no painel fotovoltaico a gente tem a borda ali feita de alumínio. Alumínio, para a gente conseguir alumínio, é um processo químico que gasta muita energia elétrica, né? Por exemplo, um aerogerador utiliza aço. Então, nesses processos aí, a gente vai ter algum tipo de poluição. Mas e aí? Por que a gente fala então que energia solar, energia eólica, biomassa são energias limpas? É porque é o seguinte: durante toda a vida útil, o que a gente gastou na produção e o que a gente vai gastar no desgaste, se colocar isso numa balança do que comparando com o que a gente vai produzir de energia sem poluição, esse saldo vai ser positivo. Então, a gente vai ter uma geração de energia e, levando em consideração o processo produtivo e o descarte, vai ter um resultado positivo na balança energética. Então, esse tipo de fonte é uma fonte, vamos colocar assim, limpa, mas não existe nenhum tipo de fonte 100% limpa. E eu estou falando isso com você porque certamente algum cliente na sua carreira, e aí você vai lembrar exatamente dessa aula quando alguém te perguntar o que eu vou te falar agora, vai chegar e vai te perguntar: ah, essa energia é uma energia 100% limpa? E não está te perguntando para saber se é limpa ou deixou de ser, está te perguntando para te testar. Às vezes é um cara que gosta das questões ambientais e na hora que você falar, não, uma energia 100% limpa, e ele vai te retrucar falando: olha, essa energia aí tem no processo produtivo mineração, o processo produtivo dela gasta muita energia, como que uma energia pode ser limpa? E se você for pego de surpresa, isso pode atrapalhar o seu processo de vendas, que a gente vai falar lá na frente. Então, agora você já sabe, não existe uma energia 100% limpa. Existem energias limpas que, ao ser considerado em toda a sua cadeia produtiva, em toda a sua vida útil, o balanço de geração de energia é um balanço positivo, ok? Não precisa ficar vidrado nisso também, ficar falando com todo mundo que não existe energia 100% limpa. Essa não é a questão desse tópico. A questão é, se alguém te perguntar se é uma energia 100% limpa, você vai saber responder o porquê de não ser 100% limpa, tá bom? Então, ficamos por aqui nessa parte aí de energias limpas e na próxima aula a gente vai falar sobre a importância da energia solar em todas as outras fontes de energia.